Fala garoto, fala garota, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Do lado de cá, tudo em ordem, graças a Deus. Nós estamos naquela lista bonita de eletrostática básica, beleza? Aqueles fundamentinhos ali de quantidade de carga, força elétrica, carga negativa e positiva se atraem, negativa com negativa se repele, sabe? Básica, eletrostática básica, beleza? E nós temos aqui uma questãozinha da UFPR, da bonita, hein? A maioria dos meus alunos querem essa daqui, né? A Federal do Paraná, 2022, super recente aí. O comportamento gráfico para o módulo do campo elétrico então aqui é um campo elétrico E que está aqui em cima, ó. Ele está sendo medido em megavolts por metro, tá? Numa dada região do espaço, em função da posição X dentro dessa região, é linear e está representado na figura a seguir. Então você tem aqui um gráfico onde te mostra o valor do campo elétrico e a distância que você está. Então você consegue ver que quanto mais afastado, menor vai ser o valor desse campo elétrico, beleza? Não dá valores exatos aqui, mas você consegue perceber que quanto mais afastado, menor o valor do campo. Considerando as informações apresentadas no enunciado e na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da força elétrica F produzida por esse campo sobre uma carga Q de 1,6 microcoulombs. Lembrando que esse símbolo aqui, ó, é o micro, e 1 micro vale 10 a menos 6, né? Aquela velha revisão de prefixos que tu não pode esquecer. Fechou? Beleza? E aí nós vamos olhar aqui, que nós temos aqui uma posição de 4 centímetros. Então nós estamos falando da força elétrica produzida por um campo, quando a carga é 1,6 microcoulombs, colocado na posição de 4 centímetros. Então aqui, galera, a gente vai ter que dar uma olhada nessa equação aqui e montar, nesse gráfico, na verdade, e montar uma equação de primeiro grau, concorda? Olha o que está acontecendo. O campo E, que é o nosso eixo Y aqui, né? Então isso aqui é a equação de primeiro grau. Nós temos o eixo Y e o eixo X. O valor de Y, que é o campo elétrico, está em função da posição X. Então, nossa função é E em função de X, certo? E nós temos o valor de 15, beleza? Menos 3 vezes X. Tranquilo? Como é que o senhor sabe disso, professor? Como é que o senhor sabe que é 15 menos 3x? Olha, você tem que observar o que está acontecendo dentro disso daqui. Preste atenção. Concorda que quando o x é 5, o campo elétrico tem que ser 0? Tem que ser 0, né? Então, o que acontece? Se o campo elétrico, quando o x é 0, tem que ser 15, perceba que se eu colocar 0 aqui no x, fica 3 vezes 0, 0, e 15 menos 0, 15. Então tá certo isso, né? Para x igual a 0, eu tenho campo elétrico igual a 15. Não é isso que acontece, ó? X igual a 0, campo elétrico igual a 15. Eu preciso que isso se repita aqui. Então, quando x for 5, o campo elétrico vai ter que ser 0. Então, vamos ver se funciona. Se eu coloco 5 em x, ficaria aqui o campo elétrico. Vou colocar aqui para x igual a 0 e aqui campo elétrico para x igual a 5. Ficaria 15 menos 3 vezes 5, não é isso? Então, o campo elétrico seria 15 menos 15, portanto, campo elétrico igual a 0. Então, eu montei uma equação de primeiro grau a partir desse gráfico, que é um gráfico linear, né? Então, quando você tem um gráfico linear, você pode montar uma equação de primeiro grau. Você provavelmente já sabe fazer isso, aprendeu isso aí lá em matemática. Caso você tenha dúvidas por causa das letras, chama aqui de y e aqui de x e acabou. Monta a equação da forma que você está acostumado lá em matemática, fechou? Então nós sabemos que através dessa equação, quando você tem uma posição de 4 centímetros, qual vai ser o valor de E? Qual que é o valor do campo elétrico, né? Então seria 15 menos 3 vezes 4. Então isso aqui seria um valor de 15
menos 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, 15 menos 12, 3. Então, o nosso campo elétrico seria equivalente a 3. Vamos lembrar da unidade de medida. Ó, megavolt por metro. Fechou? Então, essa aqui é a unidade de medida que ele me deu ali. Agora vem uma coisa importante, tá? Que caso você não saiba, eu vou te ensinar agora. 1 volt por metro é a mesma coisa que 1 coulomb. 1 newton por coulomb. Então, 1 volt por metro é a mesma coisa que 1 newton por coulomb. Aqui nós temos 1 volt, na verdade 3 megavolts por metro. Vamos entender o que significa isso? 3 mega, esse mzão aqui, significa 10 a sexta. Então, nós temos 3 vezes 10 a sexta volt por metro. Isso significa que nós temos 3 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Por que eu estou colocando a unidade em newton por coulomb? Ou força por carga, né? Porque o que eu quero é calcular, é o cálculo da força. Eu não quero cálculo de potencial em volts, né? Eu quero cálculo de força. Então, eu quero as coisas em newton por coulomb. Fechou? E aí, você tem uma fórmula muito fácil que relaciona a lei de Coulomb com uma fórmula simplificada da lei de Gauss, que é essa daqui, que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga, tá? Mas aí, o campo elétrico precisa estar em newton por coulomb, né? Que basicamente tem a mesma grandeza aqui que volt por metro, mesmo valor modular, né? Então, a força elétrica seria esse valor de campo de 3 vezes 10 a sexta, vezes a carga. Qual que é o valor da carga? Aqui eu coloquei o Qzinho, né? E aqui ele está representando com Q maiúsculo, mas é essa carga aqui. Então, no lugar do Qzinho, vai entrar aqui 1,6. Só que lembrando do micro, né? Micro vale 10 a menos 6. Então, vai entrar 1,6 vezes 10 a menos 6 no lugar da carga, tá bom? Que basicamente é eu escrever essa carga em coulomb, né? Ó, 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza, então o que eu vou fazer agora é multiplicar 3 por 1,6. Então seria como 3 vezes 16, né? 3 vezes 16 daria 48. Só que aí tem uma casa de vírgula, então 4,8. E 10 a sexta com 10 a menos 6, você teria que manter a base e somar os expoentes. Só que como esse daqui é negativo, acabaria virando uma subtração, né? Seria 6 com menos 6. Isso daria 10 a 0. E todo número elevado a 0 é 1. Né? Então, 4,8 vezes 1 é o próprio 4,8. Então, quando está assim, a gente costuma dizer que esse cara anula esse. Beleza? E a nossa força elétrica, então, seria de 4,8 newtons. E é isso, né? Assim que você chegava à resposta final dessa questão. Já deixou aquele like no vídeo para ajudar o canal? Se inscreveu caso não seja inscrito? Se já fez tudo isso, considere se tornar um membro. Custa só 5 por mês, galera. R$5. E você vai estar ajudando esse canal a continuar produzindo conteúdo de física aqui no YouTube e ajudando uma galera como você, que às vezes está com dificuldade. É isso, um grande abraço. Aquele like no vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Fui.